Olá, sejam muito bem-vindos ao Pet News. Eu sou Roger Furlan e te trago muita curiosidade, informação, utilidade pública e curiosidades. E no programa de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre um tema muito importante: as queimadas. Meses de junho a agosto são marcados pelos incêndios nas matas de todo o estado de São Paulo. O aumento dessas ocorrências nessa época do ano acontece por ser a estação de mais seca para esta região. Sem as chuvas, a vegetação e o solo ressecam e, assim, aumentam os riscos de incêndio. Os principais fatores de risco são o descarte de lixo irregular, falta de aceiros nas rodovias e pastagens, as queimadas feitas para a limpeza das pastagens. Além desses fatores, ainda estão os festivos, como as pequenas fogueiras e os balões de São João. Com a chegada das festas juninas, em homenagem a São João, o risco de incêndio provocado por balões aumenta em até 30%. São inúmeros os danos que a queda de um balão pode provocar, de incêndios de grandes proporções em áreas urbanas a queimadas em áreas verdes de difícil combate, causando desmatamento e poluição. A festa de São João é apenas uma pequena parcela dessas ocorrências. A grande maioria acontece de fato nas áreas rurais e são causados pelo homem de maneira acidental ou intencional. As causas acidentais são, por exemplo, a falta de aceiros, ou seja, uma faixa desmatada feita em volta das matas ou na beira das estradas, em áreas onde existem as possibilidades de queimadas. Outra causa muito recorrente são as queimadas para colheita de cana-de-açúcar, ou seja, vários fatores podem desencadear o incêndio. E como isso afeta a vida dos animais? Os animais são diretamente afetados pelos fogos nas matas. Muitos morrem queimados ou intoxicados pela fumaça. E além disso, o fogo destrói o ambiente onde a espécie deve causa muito desequilíbrio entre as espécies, tanto de animais como de plantas. Alguns, para escapar do fogo, acabam indo para as pistas e causando acidentes ou morrendo atropelados. Os incêndios acabam com as chances do animal se regenerar naquele sistema, pois queimam-se os ninhos, as tocas, as plantas que servem como alimento. Na região da Mata Atlântica, existe um outro agravante, que é o fato de existirem muitas espécies que só vivem nessa região e, por causa das queimadas, se extinguem, o que afeta diretamente o meio ambiente. Isso acontece porque a queimada tem um efeito a longo prazo, ou seja, aquele solo vai demorar anos para se recuperar. Para ter ideia de como as queimadas prejudicam a vida dos animais, em Ribeirão Preto, um lobo-guará foi encontrado com fortes queimaduras nas patas e não resistiu aos ferimentos e morreu dias após ser resgatado. O mesmo aconteceu com um tamanduá-bandeira, que se queimou ao tentar fugir do fogo, mas teve mais sorte e sobreviveu após cuidados veterinários em São José do Rio Preto. Esses animais silvestres são 2 entre as centenas de vítimas que têm sofrido com o avanço dos incêndios em canaviais, matas e florestas do interior de São Paulo. Ainda tem os mais vulneráveis, são os de locomoção lenta, como tatus e cobras. Esses têm mais dificuldade para fugir. Em 2017, foram registrados no país mais de 273 mil focos de calor, um aumento de aproximadamente 46% em relação a 2016, que teve 186 mil focos. O recorde histórico pertencia ao ano de 2004, com 270 mil focos de calor. Os estados do Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e Amazonas foram os que mais contribuíram para que o bioma da Amazônia somasse mais de 50% do total de focos. Com a sequência de anos secos, a parte da floresta que está sujeita a morrer está ficando maior e há um déficit de água no solo. Para prevenir as queimadas, devemos jogar os lixos em lugares apropriados, principalmente os inflamáveis. Em caso de acampamentos, a fogueira em lugar adequado sem riscos de incêndios. Certifique-se que as brasas estão apagadas e resfriadas e enterre os restos de carvão, brasa e cinza. E utilizar técnicas de limpeza de terra que não precise usar fogo. Manter as faixas de terra sem vegetação, os aceiros, principalmente para os proprietários rurais que possuem terras às margens da rodovia. Os incêndios florestais prejudicam a vegetação,
causam morte de animais silvestres, aumentam a poluição do ar, diminuem a fertilidade do solo. Se observar qualquer irregularidade, chame o Corpo de Bombeiros pelo 193. E o programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, mandando seus comentários e sugestões. Até a próxima!